Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, abra o seu coração, deixa Deus falar com você, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal aqui do YouTube, inscreva-se agora no canal do YouTube para que você possa estar conectado e receber as atualizações dos nossos devocionais, das nossas pregações, daquilo que Deus está ministrando através desta igreja. Nós somos da igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. E hoje, quarta-feira, às 20 horas, nós temos culto da fé. E no domingo, 9 horas da manhã, nós temos um culto, o culto da família. E às 19 horas também outro culto. Vem estar conosco. Tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode se conectar conosco. Nosso Instagram, @prgil, o nosso site, casanarrocha.com, o nosso Pix também está à disposição para aqueles que quiserem estar semeando nesse ministério, cooperando fielmente com esta obra linda que Deus está fazendo. E vamos que vamos, à luz da palavra de Deus, vamos continuar o versículo 21 do 5º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, um pai espiritual aqui, ensinando o seu filho da fé a como liderar, a como cuidar das comunidades cristãs, que Paulo ia estabelecendo, Timóteo ia consolidando juntamente com Tito em outras igrejas, né? Os dois ali trabalhando, consolidando o trabalho apostólico do apóstolo Paulo, tá bom? Então, o versículo 21 diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Olha só, então ele invoca aqui a presença de Deus. Quando ele usa a expressão diante de Deus, ele traz a memória de Timóteo, de Tito, dos irmãos que estariam ouvindo aquela carta, que a nossa vida, a vida do cristão é, como diz em inglês, before the Lord, diante do Senhor, diante de Deus, diante da presença de Deus. O cristão não vive de qualquer maneira. Ele vive à luz da presença de Deus. Isso gera temor no nosso coração. Não um temor no sentido de medo paralisante, um medo que perturba, mas sim o medo de pecar, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de ferir o coração de Deus, o medo de afetar a nossa relação afetuosa, amorosa com o Criador. Então, ele está dizendo, olha, eu conjuro-te, né? Eu te chamo a atenção, eu invoco aqui diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele traz também o senhorio de Jesus, o reconhecimento do senhorio de Jesus. Também fala dos anjos eleitos, ou seja, aqueles que não caíram na rebelião de Satanás, os anjos de luz, os anjos que permanecem na glória de Deus. Às vezes também a palavra anjo na Bíblia, como por exemplo ali no início de Apocalipse, o anjo da igreja que estava em Filadélfia, o anjo da igreja que estava em Éfeso, às vezes é uma referência às lideranças, ao líder da igreja naquela localidade, tá? Mas aqui eu creio que é a invocação da visão dos próprios anjos. Por quê? Porque Deus enxerga aquilo que nós estamos fazendo, Jesus que está à direita do Pai também enxerga aquilo que nós estamos fazendo, o Espírito Santo que habita em nós também enxerga aquilo que nós estamos fazendo, Satanás e os demônios sabem aquilo que nós estamos fazendo, nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo, e os anjos de Deus também estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Por isso eles veem aquilo que acontece na nossa vida, além de nos protegerem, nos livrarem, nos guardarem de todo o mal. Todo verdadeiro cristão, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que vivem uma vida reta, honesta, sincera, íntegra diante de Deus, tem anjos de Deus, ministradores dos céus, a seu favor, protegendo, guardando, movendo, agindo. Na medida em que a gente ora, que a gente libera comandos proféticos, com fé, crendo, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, acaso não sabeis que os anjos de Deus, Hebreus 1:12, são ministradores dos céus sobre aqueles que vão herdar a salvação. Quem são os herdeiros da salvação? Os santos de Deus, os fiéis ao Senhor, os filhos de Deus, têm anjos de Deus à sua disposição. Então, Paulo invoca isso. Ele diz, que sem prevenção guardes essas coisas. Ou seja, tudo aquilo que ele falou para cima, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 até então,
Ele está dizendo, Timóteo, guarde essas coisas, essas orientações pastorais, esse direcionamento do seu pai espiritual. Guarde cada um desses ensinamentos, guarde essas coisas no seu coração e nada faça com parcialidade. O que é a parcialidade? É tratar as pessoas com diferenças, né? Ah, porque tem mais, porque tem menos, porque é azul, porque é amarelo, porque é branco, porque é negro. Não. A Bíblia diz da mesma maneira que Deus não faz acepção de pessoas, o verdadeiro cristão, aquele que quer ser a imago Dei, a imagem de Deus, não pode agir por parcialidade, né? Dar determinadas coisas para um em detrimento de outros, ou agir, né, de forma diferenciada entre as pessoas, priorizando uns em detrimento de outros. Jamais. Não haja com parcialidade, haja com isonomia, com equilíbrio, com equidade, com justiça, não fazendo acepção de pessoas. A Bíblia deixa bem claro isso em Romanos. Deus não faz acepção de pessoas. Então, da mesma maneira que Deus não faz acepção de pessoas, quando estamos julgando uma situação, e ele era um líder, Timóteo era um líder, que teria que julgar situações, teria que avaliar situações corriqueiras de uma comunidade cristã, então, que esse juízo, que esse julgamento, que essa liderança fosse sem parcialidade, mas sim com equilíbrio, com equidade, com justiça, não fazendo acepção de pessoas, tá bom? Aí vem o 22. 22 diz assim: ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha que coisa tremenda. São 3 princípios que nós aprendemos nesse pequeno versículo. Primeiro, não se precipite em transferir a tua unção sobre outras pessoas, a levantar líderes fora do tempo, a levantar, como diz Paulo em outros trechos, líderes neófitos, novinhos na fé, que estão despreparados, que serão tomados pelo coração presunçoso, orgulhoso e gerão mal-estar nas igrejas e nas comunidades. Não se precipite, esteja debaixo de oração, debaixo de direcionamento do Espírito Santo, no tempo oportuno, pessoas idôneas, pessoas maduras, pessoas preparadas, pessoas forjadas na bigorna de Deus, pessoas aprovadas pela comunidade cristã. Essa imposição de mãos, esse ministério, é uma das doutrinas do cristianismo, é o ministério da imposição de mãos. Tanto no sentido de orar para que haja cura física nas pessoas, para que as pessoas também sejam batizadas com o Espírito Santo, uma oração com imposição de mãos, mas também imposição de mãos, nesse caso aqui, é uma referência à transferência de unção apostólica, de liderança, uma unção de levantamento de presbíteros, de diáconos, de obreiros, de missionários, de pastores, de bispos e de pessoas nas diferentes áreas de liderança. Não pode ser algo precipitado. As pessoas precisam ser aprovadas por Deus, serem forjadas por líderes maduros, então nós temos que tomar esse cuidado. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, nem participe dos pecados alheios, ou seja, quando você souber que existe uma coisa errada, você não pode passar a mão na cabeça. Você não pode fingir que nada aconteceu. Você precisa tratar aqueles fatos, chamar para conversar, tratar, puxar a orelha, corrigir, orientar, né? E de alguma maneira ajudar, auxiliar, orar, restaurar aquele que está se perdendo, aquele que está com pecados ali, a fim de destruir a vida daquela pessoa. Nós não podemos passar a mão em coisa errada. Todo líder fiel ao Senhor precisa falar a verdade em amor, precisa tratar as situações que são necessárias dentro da comunidade local. Conflito entre as pessoas, pecados que foram expostos publicamente, situações que serão trazidas através de pecados individuais. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, você vai ter que aprender a tratar com essas situações, com graça, com amor, mas também puxando a orelha, admoestando, exortando, sempre edificando, sempre construindo, sempre exortando em amor. E a Bíblia diz, você que está de pé, cuidado que não cai. Vós que sois espirituais, Gálatas 6 diz, corrigiu aquele que caiu, aquele que tropeçou, aquele que falhou, aquele que pecou, com espírito de brandura, de docilidade.
e não com grosseria, estupidez, ofensas, marginalização ou qualquer tipo de tirania, subjugando, maltratando, violentando os corações alheios. Jamais, não seja participante de pecado alheio. Não seja conivente com aquilo que está errado e com aquilo que está mal. E aí ele termina de forma extraordinária: conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, a pureza deve fazer parte da liderança cristã. A pureza do homem de Deus, da mulher de Deus, daquele que quer levar as coisas a sério. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Se eu não tiver pureza no meu coração, eu não vou ver Deus agindo, a glória de Deus operando através da minha vida. Por isso que Paulo está dizendo: conserva-te a ti mesmo puro. E aí eu pergunto para você, meu querido, minha querida, você que está me assistindo, como é que está a pureza na sua vida? Você é uma pessoa que tem se consagrado, se santificado, se separado ao Senhor, ou está com a vida toda errada, toda atrapalhada, toda ataviada, toda embaraçada, toda suja, com pecados, malícia, sujeira, imoralidade, palavras torpes, palavras sujas, né? Uma boca apodrecida, um coração apodrecido, porque a boca fala do que o coração está cheio. Pureza é necessário para o líder cristão, para o verdadeiro cristão consagrado e dedicado ao Senhor. Por isso, conserva-te a ti mesmo puro, não participe de pecados alheios e nem imponhas as suas mãos, se você é líder, sobre outros de forma precipitada, mas debaixo de oração, orientação e guiança do Espírito Santo de Deus. Amém? Dá um joinha, deixe seus comentários, o que Deus falou contigo nessa ministração, da onde você também está nos assistindo, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Pega esse link, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, e não esqueça de semear também nesse ministério lindo que Deus está fazendo, tá bom? Deus te abençoe, derrame ricas bênçãos, graça e glória sobre a tua vida. Eu sou o pastor Giovanni, um grande abraço em nome de Jesus. Amém.